Você está fazendo uso das canetinhas de emagrecimento e está vendo um milagre acontecer, o emagrecimento. Realmente, esses medicamentos são fantásticos para a perda de peso, afinal das contas, não é um processo fácil. Mas eu quero te dar um alerta aqui, que é extremamente importante para quando você parar as canetinhas, que é cuidado com o rebote, que é realmente voltar tudo aquilo que tu perdeu. E o pior, ganhar tudo em gordura. Perde tudo, perde gordura, perde músculo, mas quando volta, volta somente a gordura. Eu sou Marcela Mori, sou nutricionista. Esse canal é voltado para quem quer informação em perda de peso, cirurgia bariátrica, alteração digestiva e muito mais. Vídeos curtos, práticos, com muita informação, sem mimimi, direto ao ponto. E, claro, informação de qualidade. E eu tenho acompanhado muitos pacientes que estão usando esse medicamento no consultório, graças a Deus. E acho super interessante e é um apoio aí bem legal. Mas a gente precisa entender aonde que ele atua. Então, o medicamento, ele atua no análogo do hormônio GLP-1, que faz com que te dê mais saciedade. E, além de tudo, faz com que tu tenha uma digestão mais lenta. Isso faz com que o alimento fique mais tempo no estômago, que fique mais tempo no intestino, e isso vai te dando aquela tão sonhada plenitude. Mas a gente tem que entender que todo medicamento pode sim trazer alguns efeitos, e a gente sabe, tem acompanhado muito aí, que alguns pacientes têm tido muita constipação, enjoo, dificuldade de se alimentar e, consequentemente, aí uma perda de peso associado à massa magra, o que não é interessante. Por quê? Porque quando a gente perde massa magra, a gente corre o risco de deixar o teu metabolismo mais lento. Consequentemente, quando você para de tomar o medicamento, a gente vai ter aí uma dificuldade de gastar mais energia em repouso. E quanto mais músculo você tem no seu corpo, mais energia o teu corpo gasta em repouso ou até mesmo dormindo, pode acreditar. Então, é muito importante a gente fazer o uso do medicamento, das canetinhas, mas sempre associado a uma orientação de um profissional que possa aí estar organizando a distribuição dessa proteína e cuidando da preservação da sua massa muscular. Calma. Se você está fazendo uso e você não está tendo essa orientação e tu já está preocupado com o futuro, eu faço acompanhamento presencial aqui em Aracaju e online para todo o Brasil. É só você me chamar, a gente consegue aí alinhar um encontro e tá aí formatando um esquema alimentar para a tua realidade. Bom, vamos começar primeiro pela manhã. Eu percebo que muitos pacientes têm tido dificuldade de fazer uma refeição pela manhã porque acordam nauseados. E nesse momento, realmente é interessante você fazer alimentações mais leves e refrescantes. Então, um suco com frutas cítricas, como abacaxi, limão, e se puder ser associado com um pedacinho de gengibre, vai ser melhor ainda, porque vai diminuir teus enjoos. E claro, esse suco, o padrão ouro, é que seja associado à proteína. Se você não consegue comer uma proteína, um ovo cozido, um pedaço de queijo, um pedaço de frango, que for, junto com esse suco refrescante, você pode estar utilizando esses whey protein, de preferência nas versões sem sabor, para que tu possa colocar nesse suco aí, com muito gelo, para que tu reponha aí essa proteína que você está deixando de consumir ao longo do dia. Quando chegar na refeição do almoço, lembre-se, quanto mais cheiro tiver o alimento, quanto mais odor, quanto mais caldo tiver esse alimento, maior a chance de você ir nausear e não conseguir fazer a refeição. Então, coloque aí alimentos mais secos, mais neutros, sem muito odor. Então, o frango grelhado, a carne grelhada, o arroz branco não tem problema, porque ele acaba tendo uma cremosidade, uma facilidade na mastigação. Evite o feijão, porque o feijão acaba exalando mais cheiro. Coloque os outros grãos, como ervilha, grão de bico e lentilha, no formato mais sequinho que você vai consumir de uma forma mais tranquila. No período da tarde, é muito importante você também estar consumindo uma proteína, que pode ser no formato de suplementação ou na alimentação. Normalmente, os pacientes que estão usando esse medicamento, à tarde para a noite, acaba ficando mais tranquilo de fazer a refeição, porque o enjoo da primeira quebra
do jejum, da primeira refeição, já passou e aí acaba ficando mais tranquilo. O que tu não pode fazer é ter aquela, esqueci, estou esquecendo de me alimentar. Obviamente que tu vai ter perda de peso, porque se você não comer, você tem perda de peso, mas a gente tem que entender que essa perda de peso, ela arrasta junto uma coisa que não é interessante, que é a massa magra. Então não adianta, gente, é muito importante a gente entender. E os estudos têm mostrado que 60 a 80% das pessoas que estão usando o medicamento, quando param de tomar o medicamento, vão acabar recuperando em 6 meses todo o peso perdido. E o mais interessante é que mostra que essa recuperação vem só em gordura. E aí depois, se você for fazer o uso da canetinha de novo, for fazer um processo de perda de peso novamente, isso vai se transformar muito mais difícil e muito mais doloroso. Por isso que você tem que ter bastante cuidado em relação a isso. À noite, você traga essa política de uma alimentação mais leve também, evitando alimentos mais com molho, com mais caldo, porque tudo que acaba tendo mais cheiro, mais cremosidade, aí facilita no processo de enjoo. Obviamente que vai destacar que a musculação é o esporte mais indicado para quem está fazendo o uso das canetinhas, justamente para preservação muscular, e algumas suplementações é interessante vocês estarem utilizando. Por exemplo, um probiótico com no mínimo 5 cepas na composição, para que a gente possa colonizar esse intestino com boas bactérias, justamente pelo processo digestivo mais lento. E claro, você está usando aí um ômega 3, que é um anti-inflamatório, é um suplemento extremamente importante, e uma coenzima Q10 aí para te dar uma energia, para que você não perca energia, para que você possa fazer a musculação aí que se faz extremamente importante. Gostou dessas informações? Então dê o like nesse vídeo e compartilhe esse vídeo aí com aquela sua amiga, seu amigo que está usando as canetinhas e não está conseguindo se alimentar direito. É extremamente importante essas informações. Claro, fique aqui para o próximo vídeo.